Ser curado, receber milagres, é diferente de relacionamento e de transformação verdadeira e genuína. Muitas pessoas estão experimentando da mão de Deus, mas não da presença dele. E o experimentar da mão de Deus sem experimentar da presença pode, em dado momento da nossa vida, fazer com que a gente se perca no caminho. E o plano de Deus não é que a gente se perca no caminho, não é que a gente pare no caminho. E eu tô falando tudo isso, sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui nessa manhã só para poder dizer para você, eu não quero que você pare, eu não quero que você desista, eu não quero que você fique no caminho, mas eu quero que você prossiga. Eu quero que você vivencie a transformação. Shalom, shalom, bom dia com alegria, sejam muito bem-vindas ao nosso devocional de um exército de transfiguradas no Senhor. Eu tava com um monte de palavra, um monte de coisa, um monte de planos, mas os sonhos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem pode imaginar. Os planos de Deus e os sonhos dele são maiores, mais poderosos do que os nossos planos e do que os nossos sonhos. Nessa manhã, a palavra de Deus para a nossa vida está em Lucas 5, versículo 1 em diante. Lucas 5, versículo 1 em diante, a palavra de Deus diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá aonde as águas são mais fundas. E eu quero que você observe isso aqui. Vá onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, encheram os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Senhor, nós oramos essa manhã, colocamos diante do teu altar a tua palavra. Fala conosco, enche nosso coração. Que não seja mais uma ministração, mas que seja um lugar do rema do Senhor. Que uma palavra de vida possa brotar, Senhor, nessa manhã. Que uma palavra de reestruturação possa brotar nessa manhã. Eu sei, Pai, que entrou pessoas aqui cansadas, frustradas, sobrecarregadas. Pessoas que desistiram. Pessoas que estão lavando as redes. Porque para elas chegaram ao fim. Mas eu sei que para o Senhor é o começo. E nessa manhã eu oro, Pai, que uma unção libertadora, que uma unção do Teu Espírito possa, ó Pai, entrar por intermédio dessas telas de uma forma tão sobrenatural. Assim como o Senhor fazia com Paulo, que rasgavam-se as vestes dele, e por onde aquela veste chegava, ó Pai, pessoas eram libertas, curadas e restauradas, e nós cremos, Pai, que a rede social hoje tem essa possibilidade de alcançar lugares que nós nunca alcançaríamos, ó Pai. E nós oramos nessa manhã, que haja um mover da Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra de Deus nessa manhã para as nossas vidas é: não pare, não desista, não acabou. Não pare, não desista, não acabou. Queridos, nós temos uma tendência muito grande a parar no meio do caminho. Nós temos uma tendência muito grande a desistir muito rápido. Hoje, principalmente, em meio a tantas correrias, a tantas ansiedades da vida, as pessoas elas querem as coisas, mas elas querem rápido. As pessoas elas querem resultados, as pessoas elas querem que as coisas fluam, as coisas aconteçam, as coisas... Não, eu orei, eu quero que seja agora. E se não for no meu tempo, eu desisto. E queridos, antes de Deus, Ele se mover na nossa direção, antes dele resolver o nosso problema, Deus, Ele transforma a nossa vida. Antes das coisas realmente fluírem, né, como nós gostaríamos,
O compromisso de Deus está em muito maior com a nossa mudança e com a nossa transformação do que com os milagres e com os prodígios. Deus está muito mais interessado na nossa transformação do que, de fato, na resposta da nossa oração. Sabe por quê? Porque quantas pessoas têm resposta de oração, mas ela não tem transformação? Quantas pessoas, elas um dia experimentaram o poder de Deus, experimentaram a resposta de Deus, mas ela não experimentou a transformação de Deus, ela não experimentou a restauração de Deus, ela não experimentou o conhecimento de Deus, a experiência com o próprio Deus. E viver os milagres de Deus, viver a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas, é algo muito precioso e muito poderoso. Mas sem a presença de Deus, essas experiências elas vão se perder. Sem a presença de Deus, essas experiências, elas vão ser experiências aleatórias na nossa vida. A palavra de Deus, ela fala a respeito de 10 leprosos que se encontram com Jesus. E quando eles se encontram com Jesus, Jesus diz assim, vai lá e se mostrem aos sacerdotes. E quando eles obedecem à voz de Jesus, no meio do caminho eles são curados. E quando eles são curados, apenas um volta para agradecer, apenas um volta para reconhecer quem Jesus era na vida dele. Ou seja, 10 leprosos foram curados. Um leproso foi salvo. 10 leprosos foram curados. Um leproso foi transformado. A palavra que nós lemos fala de alguns pescadores que tinham pescado a noite toda. Algumas pessoas que tinham se empenhado, algumas pessoas que estavam comprometidas, que estavam ali realmente para gerar uma pesca, para gerar um resultado, para gerar algo na vida deles. Eles dependiam dessa pesca. Eles precisavam de resultados. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você precisa de resultado, você precisa de uma pesca. Queridos, a pesca, ela pode ser algo que você tem buscado, mas a pesca também pode ser uma provisão. Aqueles homens, eles precisavam de provisão para dentro da casa dele, para dentro do lar dele, para dentro da família dele. A família estava esperando por provisão. A família estava esperando para que aquela provisão chegasse. E em dado momento, eles trabalham a noite toda. E é interessante como nós temos a tendência de trabalhar. Isso é uma coisa que faz muito parte da nossa vida, né? Nós temos a tendência de ser muito naturais. Deus, ele tem me falado muito a respeito do evangelho do sobrenatural. Eu quero dizer para você que o evangelho, ele é 100% sobrenatural. O evangelho, ele não é natural. Ele não é comum. Não é. Não é natural. Não é comum. O evangelho, queridos, ele é sobrenatural. Ele não é humano. Não. Ele é sobrenatural. E quando nós adentramos nesse mover de Deus, nesse evangelho genuíno, nós começamos a experimentar o sobrenatural de Deus. Esses homens, eles precisavam de algo, mas eles estavam fazendo segundo a força do braço deles. Eles precisavam de recursos, eles precisavam dessa sobrevivência, eles precisavam desse alimento, eles precisavam talvez vender aqueles peixes. Mas eles estavam caminhando segundo a força do braço, segundo as suas próprias estratégias, segundo aquilo que eles achavam, pensavam, segundo aquilo que eles aprenderam durante uma vida inteira. Eu quero dizer para você que entrou aqui nessa manhã, talvez o que você aprendeu uma vida inteira não vai servir para esse novo tempo que Deus está levando você para entrar. Talvez tudo que você aprendeu, talvez as estratégias que você aprendeu até hoje, elas não têm condição e nem capacidade de te levar para um novo nível. Talvez aquilo que você aprendeu seja um evangelho do natural, da força do seu braço, da sua racionalização, da sua mentalidade. Mas Deus quer te levar para um lugar novo, para águas mais profundas, para um lugar de comunhão, para um lugar de intimidade. Queridos, Deus quer te apresentar o evangelho do sobrenatural. Um lugar que você não busca a Deus apenas pelo que Ele pode fazer, mas pela presença de Deus. A presença, queridos, é mais importante do que as mãos de Deus. A presença é mais importante que os presentes. A presença é mais importante que os milagres. A presença de Deus, ela é incomparável. E esses homens, queridos, eles estavam se empenhando naquele lugar. Eles estavam se esforçando naquele lugar. Eles estavam utilizando estratégias que eles traziam de uma vida. Mas naquele dia, eles se encontram com Jesus. E a primeira coisa que Jesus pede é o barco. A primeira coisa que Jesus pede é: deixa eu utilizar o seu barco. Deixa eu fazer parte da sua vida. Deixa eu adentrar nos seus planos. E a primeira coisa que Deus está pedindo para você nessa manhã: filha, filho, deixa eu entrar na sua vida.
Deixa eu fazer parte das suas estratégias. Deixa eu fazer parte dos seus planos. Porque eu tenho estratégias do céu para entregar nas suas mãos. Eu tenho estratégias do alto para te dar. Eu tenho estratégias mais poderosas. Eu tenho um favor. Eu tenho uma graça de Deus para ministrar sobre a tua vida. Queridos, e isso é tão poderoso. Porque quando Jesus ele entra no barco, ele começa a ministrar. E através ali, daquele ambiente, vidas começam a ser tocadas pela presença do Senhor. Todas as vezes que nós abrimos os nossos sonhos, projetos e planos para que Deus faça parte dele, Deus começa a trazer estratégias tão poderosas, tão incríveis sobre as nossas vidas, que outras vidas começam a ser tocadas, restauradas, transformadas por aquilo que Deus está fazendo em nós. Ele começa a fazer através das nossas vidas. E isso é tão poderoso que depois de entrar nos planos, no barco, aqueles homens, eles já tinham desistido. Aqueles homens estavam em um estado de frustração. De quem já tinha tentado tudo o que sabia fazer. Pessoas que já tinham tentado de tudo, mas que não tinham resultados. Frustração. Alguém que estava frustrado. Alguém que estava cansado. Alguém que estava sobrecarregado. Talvez você entrou aqui e você está nesse estado de cansaço, fadiga, sobrecarga. Você não tem conseguido ver possibilidades das coisas fluírem, das coisas acontecerem. Inclusive, internamente, você já desistiu. Inclusive, de alguma forma, você já está lavando as redes. Porque você desistiu. E o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer, não para. Não é tempo de lavar as redes. Não é tempo de desistir. É tempo de ir para as águas mais profundas. É tempo de mergulhar mais profundo na presença do Senhor. É tempo de buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo de entrar nesse lugar onde você mergulha em lugares mais profundos. Aonde você utiliza as estratégias do reino e não as suas. Aonde você utiliza do favor de Deus e não da força do seu braço. Aonde você experimenta do evangelho sobrenatural e não apenas do evangelho natural, do simples, do que eu sei fazer. Hoje é tempo, queridos, de sair de um lugar de eu e adentrar em um lugar de estar na presença do Senhor, de viver os planos, de viver o propósito, de viver aquilo que Deus tem como estratégia para a sua vida. Que nessa manhã, verdadeiramente, você possa ouvir a voz de Deus trazendo sobre você uma nova estratégia. Pastora, que estratégia é essa? Queridos, a estratégia que Jesus disse para Pedro é: vai para as águas mais profundas. A estratégia que Deus dá para Pedro é: vai para as águas mais profundas. Mergulha um pouco mais. Vai para as águas com maior profundidade. A estratégia que Jesus entrega para Pedro é uma estratégia de busca. É uma estratégia de dependência. É uma estratégia de alguém que age. Tinha uma parte de Pedro aqui, queridos. Jesus não foi pescar no lugar de Pedro. Tem pessoas que estão aqui, que estão frustradas, que estão cansadas, porque, no seu caso, você espera que Jesus vai pescar por você. Que Jesus vai fazer por você. E, na verdade, Ele te trouxe aqui nessa manhã para te dar estratégias, para te enviar para as águas mais profundas. Queridos, o lugar da oração é o lugar mais poderoso da face da terra. O lugar da oração é o lugar mais poderoso da face da terra. Através da oração, o reino espiritual se move na nossa direção. Através da oração. A oração, queridos, é a maneira como Deus age na nossa vida, no nosso meio, na nossa atmosfera. Você sabia que Deus atua e Deus age por intermédio da oração? Se você não ora, se você não se move nesse lugar das águas mais profundas, se você permanece em um lugar de superficialidade, existem, queridos, milagres que nós só vamos experimentar com intencionalidade. Existem milagres que nós só vamos experimentar através da obediência. Existem milagres que nós só vamos experimentar quando nós tomarmos a decisão de adentrar em águas mais profundas. Existem moveres de Deus. Existem uma prosperidade do Senhor. Existe um mover sobrenatural do favor de Deus na nossa direção, que nós só vamos experimentar quando nós ouvirmos
a direção do Senhor. Quando nós ouvimos a direção do Espírito Santo. Essa semana uma pessoa entrou em contato comigo e ela falando, né, que ela estava ouvindo um pastor que falava muito mal de coaches, de treinadores, de um monte de coisa. E ela falou assim, você já viu em um quadro da visão desse alguém adotar uma criança? Você já viu num quadro da visão desse alguém querer ajudar obras missionárias? Não! Esse povo só pensa no bel prazer deles. E o cara falando, né, o pastor falando várias coisas. E ela diz que na hora ela falou assim, eu já experimentei um treinamento aonde eu saí decidida para adotar uma criança. E queridos, quantas vezes eu tenho experimentado isso? Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu ensino alguém a fazer um quadro da visão, eu digo para ele assim, senta com o Espírito Santo e pede ele para fazer parte dos planos, projetos, das trajetórias. E de preferência, rasga os seus planos, rasga os seus projetos. De preferência, ouça o plano de Deus, ouça o projeto de Deus, ouça essa palavra do Deus vivo, ouça a direção que Deus está te dando. Não coloque no seu quadro da visão apenas aquilo que você pensa, quer, acha, sente, mas convida o Espírito de Deus para te conduzir, para te direcionar. Queridos, eu creio que Deus nos trouxe nessa terra para o cumprimento de um propósito. Eu creio que Deus tem um plano para mim e para você. Eu creio que o plano de Deus é bom, é perfeito, é agradável. Eu creio que os planos de Deus são melhores que os meus, os projetos de Deus são melhores do que os meus. Em determinado momento da minha vida, eu tive muitos planos, eu ainda tenho muitos planos. Mas eu olho para trás e eu vejo quanto os meus planos eram tão pequenininhos. Eram planinhos de pescar uma noite toda. Eram planos de alguém que confiava na força do seu braço. Mas Deus está te chamando para um lugar estratégico. Deus está te chamando para um lugar para ouvir a voz do Senhor, ser estratégico. Deus, em primeiro lugar, Ele entra no barco de Pedro. Ele entra nos projetos. Ele entra na vida. Ele entra nas circunstâncias. E aquilo que era um problema, Ele transforma. Aquilo que era um problema, Ele reestrutura. Aquilo que era um problema, Ele muda a circunstância e a situação. E Ele diz assim, Pedro, presta atenção. Vai para as águas mais profundas. Lancem as redes. E Pedro diz para ele, Senhor, nos esforçamos a noite toda. E nós não pescamos nada. Nos esforçamos a noite toda. E nós não pescamos nada. Essa era a realidade, Pedro. Qual é a sua realidade? Qual é a realidade que você está apresentando para Deus nessa manhã? Senhor, eu já fiz tudo o que eu sabia fazer. Senhor, eu já me empenhei tudo o que eu sabia fazer. Eu já fiz tudo o que eu sabia fazer. Eu já usei todas as minhas estratégias. E é exatamente nessa hora, queridos, que nós precisamos aquietar o nosso coração e ouvir as estratégias de Deus, ouvir as estratégias do céu. E Jesus disse para Pedro assim, vai para as águas mais profundas, lance as suas redes. Vai para as águas mais profundas, lance as suas redes. E naquele momento, queridos, Pedro diz para Jesus, nós nos empenhamos a noite inteira, mas nós não pescamos nada. Mas agora, por conta da tua palavra, eu vou lançar. Eu vou para as águas mais profundas. E eu quero que nessa manhã você entenda que Deus está te chamando para um lugar de maior profundidade na presença dele. Eu quero que você entenda que Deus está te chamando para um lugar de águas mais profundas na presença dele. Eu quero que você entenda que não é na força do seu braço, que não é no seu projeto, naquilo que você acha, naquilo que você pensa, naquilo que você sente. Quantas pessoas, queridos, estão governadas pelo que acha, pensa e sente? Quantas pessoas, minha cabeça, eu sinto. Não, segundo a tua palavra, Senhor. Nós nos empenhamos a noite toda. Nós nos esforçamos a noite toda. Nós tentamos pescar a noite toda. Mas mediante a tua palavra, mediante a tua revelação, eu vou lançar a rede. Mediante aquilo que o Senhor me traz como estratégia, eu vou para as águas mais profundas. Deus está te chamando nessa manhã para esse lugar de intimidade, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de quietude, para esse lugar onde você vai abrir um favor, um fluir do favor de Deus. Queridos, nas águas mais profundas, você tem resultados que com o seu esforço você nunca teria. Nas águas mais profundas, você vive experiências que a força do seu braço nunca te levaria a viver. Nas águas mais profundas, você vive o agir e o favor de Deus. Como que na força do seu braço você nunca
viveria. Nunca viveria. Eu quero dizer para você, confia no Senhor. Confia nas orientações do Espírito Santo. Confia na direção que Deus está dando para a sua vida. Confia em ouvir a voz do Senhor e adentrar nesse lugar. Queridos, esse lugar de águas mais profundas não é para qualquer um. Não. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está disposto a ouvir a voz do Senhor. Porque nem todo mundo quer ser conduzido pelo Espírito Santo. As pessoas muitas vezes preferem ser conduzidas pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, pelas suas inquietações. Elas preferem olhar para as circunstâncias. Essa semana alguém me falou assim, pastora, mas eu sei que Deus é poderoso, mas eu olho para o meu problema. Eu falei, tá olhando para o lugar errado. É por isso que você permanece nesse lugar, porque você está olhando para o lugar errado. Queridos, quando Jesus, ele dá uma ordem para aqueles homens, eles vão para o mesmo lugar. Eles usam o mesmo barco. Eles usam a mesma rede. Eles usam as mesmas ferramentas. Mas sobre eles existia um favor de Deus. Sobre eles existia o sobrenatural do Senhor. E naquele momento, Jesus dá ordem aos peixes. E Deus começa a ministrar algo tão poderoso naquele lugar. Que quando eles obedecem à palavra rema, a voz de Deus, quando eles obedecem à direção do Espírito Santo, quando eles obedecem à ordem que Jesus dá para eles, os peixes começam a encher as redes de tal maneira que eles precisam pedir ajuda para tomar posse do tamanho da pescaria que eles fizeram. E nessa manhã, a única coisa que Deus está te dizendo é, não pare, não lava as redes, não é tempo de parar. O que Deus está dizendo para você é, caminha, prossiga. O que Deus está dizendo para você é, vai para as águas mais profundas. É nesse lugar que eu vou te dar estratégias. É nesse lugar que eu vou te dar a palavra rema. É nesse lugar que eu vou ministrar um favor tão sobrenatural de Deus, que você vai experimentar o novo na sua vida como nunca antes. Você vai experimentar sobrenatural do Senhor como nunca antes. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu quero encontrar com você em águas mais profundas. Eu quero viver contigo nesse lugar das águas mais profundas, para que você possa experimentar não apenas de um evangelho natural, mas que você possa experimentar do evangelho sobrenatural da sua vida. O que esses homens viveram, queridos, não era natural. O que esses homens viveram não era comum, mas o que esses homens viveram era sobrenatural. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é comum, não é normal, é sobrenatural. Eu quero finalizar a nossa live. E eu vou abrir para a moça que chegou ali, vocês vão comigo. Deixa eu abrir. Eu quero finalizar a live dizendo para vocês que há uns 2 eu orei para construir minha casa durante coisa pouca. 20 anos orando para construir. 20 anos. 20 anos orando. Pronto, vai vir junto com a live. 20 anos orando para construir a casa. E há uns 2 anos atrás, o Senhor falou comigo que não era para eu orar mais, que era só para agradecer. E eu comecei a agradecer. E eu agradeci a Deus. Senhor, muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço. E, por fim, eu não tinha nem o terreno. Da casa. E nesses 2 anos que se passaram aí agradecendo, Deus falou que não era orar mais, eu não era para orar, era só para agradecer. E eu comecei a agradecer e por fim a gente conseguiu comprar o terreno bem na pandemia. Um dia eu tava orando, eu tava de joelhos orando. E enquanto eu orava, Deus falou assim, levanta, liga para fulano, porque aquele terreno que você queria, o homem vai vender. Era um terreno assim incrível, uma visão assim sobrenatural o lugar. E eu levantei daquele lugar e eu liguei pro rapaz e ele falou assim, pastora, tudo bem? Sabe aquele terreno? Ele não sabia que eu sabia, né? Sabe aquele terreno? O homem, ele não tá bem, ele tá doente e ele quer vender o terreno. Eu falei, eu quero ver, né? Eu quero ver. E, por fim, nós, por uma forma sobrenatural, nós conseguimos comprar esse terreno. Depois de comprar o terreno, claro que você quer construir. Mas também, assim, não tava sobrando para construir. E nós fizemos, sabe o quê? Nós vendemos uma carreta, que a gente tem transportes, empresa de transportes, e nós vendemos uma carreta para poder construir. E vendemos essa carreta e teve vários problemas nessa carreta para vender. Não na carreta, mas na venda em si. A gente vendeu tudo certo e a gente começou a construir porque do dinheiro da carreta. Só que, quando vendeu a carreta, deu 1 mês, o homem não pagou. Deu 2 meses, o homem não pagou.
Deu 3 meses, o homem não pagou. Deu 4 meses, o homem não pagou. E deu 5 meses, o homem não pagou. Pastor, ele não quis pagar, não teve vários problemas no banco, várias confusões lá. E esse dinheiro não chegou na nossa mão. Só que tem exatamente 5 meses que nós estamos construindo. 5 meses. 5 meses. As mesmas águas mais profundas que me disseram, no mesmo lugar das águas mais profundas, onde eu recebi uma palavra, que não era para orar mais, era para agradecer. Nas mesmas águas profundas, que é a presença do Senhor, que eu recebi, levanta daí, liga para fulano, aonde comprou o terreno. Foi nas mesmas águas mais profundas que o Senhor está sustentando uma construção, sendo que nós só iniciamos por conta de um dinheiro, de uma venda. E essa venda não chegou. Sabe por que ela não chegou? Para Deus dizer assim, eu estou fazendo. Eu estou movendo. Sabe para quê? Para ele dizer assim, olha, eu estou fazendo o sobrenatural. Uma pesca maravilhosa, queridos, tem acontecido na minha vida. Assim, ó, nos meus olhos. De uma forma sobrenatural. De uma forma que eu não tenho como explicar. Eu quero dizer para você, aqueles homens, depois daquela pesca, eles não tinham o que explicar. Eles não tinham. Porque eles foram eles usaram o mesmo barco, as mesmas redes, eles usaram as mesmas ferramentas, mas algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Algo que não era comum, que não era natural aconteceu naquele lugar. E eu quero dizer para você, o milagre de Deus não se explica. O mover de Deus não se explica. O favor do Senhor não se explica. E eu não quero saber se você tem ou não possibilidades, se você não tem ou não condições. Eu não quero saber, eu só quero dizer para você que Deus, ele não escolhe pessoas. Ele não tem preferidos, prediletos. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que querem que Jesus faça parte do barco. Tem pessoas que colocam Jesus como parte do plano. Tem pessoas que estão atentos para ouvir, lá nas águas mais profundas, a palavra rema, lança as redes. Deus te trouxe aqui nessa manhã, porque Ele não quer que você pare, Ele não quer que você desista, Ele não quer que você fique no caminho, mas Ele quer que você ouça a voz dEle, que você ouça a orientação do Senhor. Ele quer que você vá para as águas mais profundas, que você mergulhe em lugares mais profundos da presença de Deus, e que você possa experimentar o favor do Senhor, que você possa experimentar o agir de Deus, que você possa experimentar o mover sobrenatural do Senhor. Se Ele tiver que dar ordem aos peixes, Ele dá ordem aos peixes. Se Ele tiver que fazer o sobrenatural, Ele vai fazer o sobrenatural. Você só precisa adentrar nesse lugar, onde você ouve a voz do Senhor e você obedece à direção do Espírito Santo. Você precisa entrar nesse lugar, onde você ouve a voz do Senhor e você obedece à voz do Espírito Santo. E o único lugar para que você possa fazer isso se chama o lugar da presença. Em mergulhos mais profundos na presença do Senhor. Só lá você vai poder ouvir a voz do Senhor. E você vai poder ser conduzido pelo Espírito Santo. Deus vai começar a trazer ideias, estratégias, sabedoria, condições que hoje você não tem. Possibilidades que hoje você não tem. Mas que no Senhor você pode alcançar. No nome de Jesus. Assim como Ele fez com esses homens. E Ele disse, vai para as águas mais profundas. É nessa manhã, dessa forma, que o Senhor quer fazer comigo e com você. Que nós possamos ter o compromisso de adentrar nas águas mais profundas do Senhor. Que nós possamos ter o compromisso de ouvir a voz do Senhor e ser guiada pelo Espírito Santo. Que, se for necessário, nós possamos rasgar os nossos planos, aquilo que nós sabemos, achamos, sentimos. Que nós possamos tirar os olhos das redes vazias. Mas que nós possamos colocar os olhos no Senhor. E nas possibilidades que estão em Deus. E não nas nossas possibilidades. E na nossa condição. Talvez você não tenha condição, mas Deus tem. Talvez você não tenha possibilidades, mas Ele tem. Talvez você não tenha projetos que Ele tem para você, mas Deus tem. Planos, projetos. E quando Ele entra na vida daqueles homens, eles começam a viver o sobrenatural. Deus quer nos levar para esse lugar, para que nós possamos viver o sobrenatural nele, no nome de Jesus. Pai, nós oramos essa manhã. Nós levantamos um clamor sobre cada vida que está aqui. Ó Deus, e nós oramos, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa quebrar toda a estratégia humana. Ó Pai, o Senhor possa nos levar para um lugar de estratégias sobrenaturais no Senhor. Que verdadeiramente nós possamos ir para as águas mais profundas. Decidir mergulhar, ó Deus, em mergulhos mais profundos na Tua presença. Uma busca mais intensa. Ó Deus, e que nós possamos nesse lugar ouvir a Tua voz, ser conduzido pelo Teu Espírito Santo. Ah, Pai, que nós possamos experimentar do favor do Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa. Ó Deus,
com essa experiência que eu contei agora há pouco. Ó Deus, quantos anos, Senhor, eu passei orando, crendo, acreditando. Ó Pai, e quando o favor do Senhor veio de uma forma tão sobrenatural, que o Senhor veio para confirmar que é o Senhor que está fazendo. Ó Pai, que os teus filhos possam experimentar do teu favor. Ó Deus, e que pessoas que entraram aqui cansadas, sobrecarregadas, desistindo, olhando para as circunstâncias e para as redes, que essas pessoas possam se levantar desse lugar. Ó Deus, e que elas possam ser guiadas pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. E que o Senhor possa se mover de uma forma sobrenatural. Ó Deus, e que essas pessoas possam experimentar o novo no Senhor. Ó Pai, que em nome de Jesus, os recursos venham, o sobrenatural aconteça, Pai. Mas que, mais do que tudo isso, elas possam te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de caminhar contigo. Senhor, que elas possam receber sim um milagre. Mas mais do que o milagre, elas possam receber a transformação. Mais do que o milagre, elas possam receber esse lugar de águas mais profundas, de comunhão contigo. Esse lugar, ó Pai, da tua presença, que é incomparável com qualquer outra coisa. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, no nome de Jesus. Amém? E amém, amém, amém.